E aí, seus alinhadores de conhecimentos? Como vocês estão, hein? Sejam bem-vindos a este canal. Neste vídeo você irá aprender a ativar e configurar o programa de alinhamento SoftX. Também vamos aprender informações básicas sobre seu computador e equipamento de alinhamento. Então será um aulão resumido de tudo o que você precisa saber para facilitar seus trabalhos com alinhamentos de veículos. Sem mais demora, vamos logo para a nossa primeira aula do programa de alinhamento SoftX. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa videoaula. Meu nome é Harold Vasconcelos, eu trabalho com suporte técnico para oficinas e auto centers. E neste vídeo vamos aprender sobre ativação, configuração e também falar sobre algumas telas do sistema de alinhamento SoftX, tá? Para começar, eu já estou na tela inicial aqui do programa. No meu caso, o programa já está ativo. Vocês podem ver aqui no canto da tela, tá? Mas eu vou simular como se fosse uma ativação pela primeira vez ou uma reativação. Vamos lá, então. Vamos sair aqui do programa, nesse botão aqui embaixo, tá? Saindo do programa, voltei para a tela a área de trabalho do meu computador, tá? Inclusive com o papel de parede aqui do canal, né? Falando aqui sobre o canal, pessoal, o canal ele foi criado com o objetivo de postar videoaulas para pessoas com pouco conhecimento em informática, de qualquer área, tá? Mas principalmente para a área de oficinas mecânicas, oficinas e auto centers, beleza? Então, se esse vídeo ajudar você de alguma forma, por favor, deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação e se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse, beleza? Bom, pessoal, aqui vão algumas informações importantes antes de você ativar o SoftX sistema de alinhamento, tá? E aqui eu vou falar sobre o computador, que tanto faz se ele é assim um computador de mesa, o desktop, ou se ele é um notebook, tá? Vou falar também sobre o equipamento de alinhamento. O que você precisa saber sobre o computador e sobre o alinhador é que no computador você precisa identificar a configuração de desempenho dele, saber se ele vai aguentar ou não o processo ali do programa de alinhamento, tá? No equipamento você precisa saber se ele é Wi-Fi ou não. E se ele for Wi-Fi, o que ele comunica? Se ele comunica câmera e caster ou se ele comunica os três, câmera, caster e convergência, tá? Falando aqui sobre o computador, e daqui a pouco eu vou ensinar como você identifica isso no teu computador, tá? O programa pede que o teu armazenamento, que armazenamento é tudo o que você salva, né? Onde você salva os teus arquivos, pastas, músicas, vídeos, é tudo do armazenamento do computador, tá? O programa pede que seja SSD. Isso aqui é importante para qualquer coisa que você for fazer no computador, não só para o programa de alinhamento, tá? O SSD, eu deixei aqui um exemplo, né? É essa imagem aqui de um SSD, tá? Que é bem melhor do que o HD que nós conhecemos, né? Que é o disco rígido. O sistema de leitura em disco é mais lento e o sistema SSD, né? Que é o Solid State Drive, ele é bem melhor do que o HD, tá? Então, se o seu computador for um HD, já pede para fazer um upgrade ali para um SSD. Ainda sobre o computador, falando sobre o processador, que é a peça mais importante aí do teu computador, tá? O programa ele tem uma exigência muito grande de velocidade do processador. Ele pega aí 80% a 90% do teu processador, então é importante que o teu processador seja um processador acima da 7ª geração, tá? Ou que ele seja acima de 3.0 GHz, que é gigahertz de frequência. Daqui a pouco eu vou ensinar como você identifica também isso no teu computador. A memória, uma exigência, né, só de 4 GB é o suficiente, tá? O programa ele não usa muita memória do computador, usa mais o processador mesmo. Então, 4 GB de RAM tá ótimo. Sistema operacional, obrigatoriamente tem que ser o Windows, tá? O Home eu deixei aqui porque ele é mais leve do que o Pro. Ele funciona melhor. Não tem necessidade de ter um Windows Pro. O Home ele é bem melhor
E ele pode ser de 32 a 64 bits para o Windows 10 e o Windows 11 obrigatoriamente 64 bits, porque o Windows 11 só tem 64 bits para ele. Agora falando sobre equipamento, né? Eu disse ali que você tem que identificar se ele comunica ou não e o que ele comunica. Eu vou ensinar algumas formas, tá? Começando pela sigla do equipamento que você identifica no número de série. Lembrando que estou falando sobre equipamentos da Tecmax, tá? Que é a empresa onde eu presto suporte. Então, se baseando ali nas siglas que são colocadas na fábrica, né? Na etiqueta ali no número de série da fábrica, nós temos aqui 3 modelos, basicamente um modelo simples, um modelo intermediário e um modelo mais avançado, tá? Quando você vê essa sigla aqui, que ela é bem intuitiva, né? ALD significa alinhador digital. Esse aqui não comunica absolutamente nada, a forma de trabalho dele é manual. Em vídeos posteriores eu vou ensinar como usar o programa em equipamentos desse modelo aqui. Nós temos o ALDW, que aqui nós temos o W de wireless ou Wi-Fi. Quando você vê esse W aqui, você já sabe que ele comunica, tá? Só que é o seguinte, ele vai comunicar o que tem aqui na cabeça de alinhamento, né? O que tem aqui na cabeça de alinhamento? Câmara e caster. Aqui na ponta do braço ele não transmite. E tá aqui um exemplo, ó. Esse aqui é convergência simples, que pode ser o ALD ou o ALDW, tá? E aqui não tem como comunicar, porque aqui fica só um laser, né? Aqui na escala, e é simplesmente um adesivo, tá? Com uma linha do laser aqui, não tem nada eletrônico que comunique com o computador. Então ele vai comunicar somente câmera e caster aqui, tá? E temos um outro modelo, que é o mais avançado, que esse aqui é o conhecido como computadorizado. E quando se fala computadorizado, está se referindo a esse componente eletrônico aqui na ponta do braço, onde o operador faz a leitura de convergência do veículo, tá? Tem aqui componentes eletrônicos, né? Display, sensor, tá? E esse aqui comunica, com certeza, ele vai comunicar tudo, né? E as siglas aqui, como eu falei, são intuitivas, ó. ALD, alinhador digital, W de Wi-Fi, aqui embaixo ALD, alinhador digital, W de Wi-Fi e C de computadorizado. Esse outro modelo aqui é um modelo mais avançado, tá? Esse aqui eu vou falar em outro vídeo, mas é a mesma coisa também, ele comunica câmera e caster convergência e também centralização de volante, mas isso fica para um próximo vídeo. Aqui eu coloquei modelos de receptor para identificar se ele comunica ou não, ou seja, se tem receptor, ele comunica. Muito provavelmente ele tem comunicação, tá? São 2 modelos, um modelo mais antigo, que é essa caixa aqui, uma caixa pequena, parece uma caixa de fósforo, tá? Aqui tem uma conexão de cabo, o cabo ele sai daqui é um cabo USB, tá? Mesmo cabo de carregador de celular. Sai daqui do receptor, conecta no computador e ele vai receber o sinal ali das cabeças. Esse aqui é um modelo mais recente, tá? Esse modelo aqui foi eliminado o cabo e ele é conectado direto no computador, sem necessidade de cabo, né? Para eliminar o uso de cabo, porque às vezes dá problemas em cabos, tá? Mal conexão ou algo do tipo. Então cuidado para não confundir ele com um pendrive. Aqui sobre ainda o equipamento, sobre pendrive, tá? O pendrive ele tem, às vezes pode ter esse formato aqui, pode ter outro formato, tá? O importante que você precisa saber do pendrive é que você não pode perder ele, porque o programa está nele, certo? Se você perder o pendrive, vai precisar fazer uma ativação sem o pendrive, tá? E para isso precisa da nota fiscal do equipamento. E se não tiver, vai ter que comprar o programa de alinhamento. Então é muito importante não perder o pendrive do programa, tá? Bom, agora vamos identificar o computador, a configuração do computador, para saber se ele vai aguentar ou não. Eu vou dar um exemplo aqui do meu computador, tá? Eu falei ali sobre memória, sobre processador, sobre armazenamento. A melhor forma de identificar isso é através do gerenciador de tarefas, tá? Você vai clicar aqui na bandeira do Windows com o botão direito do mouse, tá? E vem nessa opção gerenciador de tarefas. Aqui
Como eu estou com o Windows 11, o menu aqui aparece nessa parte esquerda, mas se for o Windows 10 aparece nessa parte aqui de cima, tá? Onde eu estou apontando aqui com o mouse. Então vamos aqui nessa aba Desempenho, e aqui são as informações importantes que nós precisamos saber. Vamos lá? Aqui sobre CPU, que é o que eu falei anteriormente, que é o processador, tá? Aqui, lembra da geração que eu falei? Que precisava que fosse acima da 7ª geração? Esse, no meu caso aqui, é 13ª, então ele atende muito bem, tá? Mas se por acaso não tem essa identificação aqui, igual o meu, que às vezes não aparece, né? 13ª Gen, que é geração, você pode identificar pelo próximo valor que aparece depois da identificação do teu processador, tá? Como assim, ó? O meu aqui é um Intel Core i5. Depois do i5 traço aparece esse número aqui, ó. O meu é 13420. Se fosse 7420 é de 7ª geração. Se fosse de 10420, 10ª. Então o próximo número que aparecer aqui depois do traço é a geração do teu processador, tá? A questão da memória, eu falei que 4 GB de RAM tá bom, mas aqui você já consegue identificar o valor da tua memória. Olha só, o meu aqui tá 15,7 de memória, tá? Lembrando que o sistema de alimento ele não pede tanta memória assim quando vai funcionar. Então, 4 GB tá ótimo, esse meu 15 tá perfeito, tá? Sobre o armazenamento, lembra que eu disse que precisava que fosse SSD? E bem aqui você já identifica, tá vendo aqui onde eu estou apontando? SSD. Se fosse um HD, apareceria HDD. Aí você eu nesse caso, oriento que você faça um upgrade, né, no teu computador, trocando o armazenamento dele para SSD. E agora vamos simular uma instalação e uma ativação do programa, tá? Vamos entrar no gerenciador do Windows. Então, o gerenciador de arquivos chamado Windows Explorer. Para entrar no Windows Explorer é o seguinte, você vem aqui na bandeira do Windows, com o botão esquerdo do mouse, é para pesquisar, tá? O meu pesquisa no Windows 11 aparece aqui em cima, talvez no Windows 10 apareça aqui embaixo. Mas o importante é que você pesquise aqui sobre o computador. Vamos escrever aqui, ó, já aparece, ó, este computador. No seu pode aparecer como meu computador ou algum outro nome, mas o importante é que seja computador para você chegar nessa tela aqui, ó. Tela do explorador de arquivos, onde a tela principal vai mostrar os armazenamentos que estão conectados no computador. No meu caso, eu só estou com o disco C, que é o armazenamento do próprio computador, tá? Aqui onde está o Windows, né? Então, vou conectar aqui o pendrive do alinhamento, tá? Conectei. Ele já aparece aqui, ó. Agora vamos explorar ele, vamos entrar ele aqui clicando 2 vezes. E aqui basicamente é o que tem no pendrive, tá? Eu vou falar bem rápido sobre cada pasta dessa e arquivo, tá bom? Acesso remoto. Aqui dentro tem o Ndesk. Ndesk é um programa onde você compartilha o acesso remoto do teu computador para alguém, tá? Um técnico. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição. Como você passa o acesso remoto, aqui você já pode usar o Ndesk que tem aqui, tá? Aqui na pasta data, eu não vou entrar em muitos detalhes na pasta data, a única coisa que você precisa saber é que a data é totalmente interligada com o programa SoftX, tá? O SoftX aqui, o programa de alimento, ele não instala, ele é um executável. O que é isso? Eu clico nele e ele já abre o programa sem precisar instalar absolutamente nada, porque tudo que ele precisa está dentro dessa pasta que data, onde ele está interligado, tá? Pasta Drive, aqui tem um drive do receptor, tá? Eu vou falar sobre isso em um vídeo posterior, né, de uso do programa com equipamento com Wi-Fi, tá? Aqui alguns manuais, você tem alguns vídeos aqui, relatório, aqui tudo que você salva de alinhamento vem para essa pasta em PDF, tá? Salvou lá no programa, ele salva aqui automaticamente. E também ele salva aqui fora também, tá? Aqui temos um manual, né? Um manual do programa. Caso você precise verificar alguma coisa, pode verificar nesse manual aqui. E o programa de alinhamento. Tudo bem.
Olha só, o programa de alinhamento aqui, você tem duas opções. Ou você pode acessar o programa de alinhamento pelo pendrive, ou pode acessar pelo teu computador, tá? Qual é a diferença? Se eu acessar o programa pelo pendrive, o pendrive ele precisa estar conectado, porque pela lógica eu estou acessando pelo pendrive. Se eu arrancar o pendrive do computador, ele não vai funcionar, tá? E você pode também copiar todos esses arquivos aqui, ó. Eu vou copiar todos eles, tá? Posso usar o atalho Ctrl C ou simplesmente copiar aqui do Windows 11, tá? Vou copiar ele. Vou voltar, né? Vou entrar no meu disco C, que é o disco do computador, tá? Eu vou criar uma pasta aqui, ó. Botão direito, novo, pasta. Vou escrever o nome do programa, tá? Tá aqui, SoftX. Dou um Enter. E vamos entrar na pasta e vamos colar tudo aqui dentro. Vamos esperar aqui carregar. O que você não pode fazer é o seguinte. Tem gente que faz isso, tá? Tem gente que faz isso que eu fiz, copiou o arquivo para cá. Aí o que ele faz? Ele vem aqui no pendrive e ele tira ele, vai ejetar. E ele coloca o pendrive em outro computador e pede uma ativação ali para o suporte técnico, tá? Ele vai ficar com 2 computadores ativados, porque a ativação de programa é somente para um computador apenas. Isso tanto faz se um programa de alinhamento ou qualquer tipo de programa. Ativou um programa, é para aquele computador específico, tá? Se quiser trocar de computador, você pode simplesmente vir aqui, ó, e deletar essa pasta, tá? Tem aqui, ó, mais opções, ou então só clica no botão Delete e exclui aí a pasta, tá? E exclui também na tua lixeira, beleza? Vamos acessar o programa. E olha só, eu já vou criar um atalho dele aqui, para ele ficar aqui na minha área de trabalho. Olha só. Criar o atalho bem simples, né? Botão direito do mouse no ícone que eu desejo, tá? Que é o executável. Aqui, infelizmente, no Windows 11 não tem a opção, né? Tirar a opção do criar o atalho, então vamos ter que ir mais opções aqui. No Windows 10 já aparece assim, tá? E aí você vai nessa opção enviar para, só coloca o mouse em cima, a área de trabalho, criar atalho, e ele automaticamente já vem para cá, tá? Então você já pode acessar ele por aqui. Vamos abrir aqui o programa. Tudo bem, abrimos aqui o programa, ele está desativado. Como é que eu sei? Por causa do botão ativar aqui no canto da tela. Não funciona 2 botões aqui, o alinhar e cadastro, tá? Só funciona o histórico e o config, que é o de configuração. É só para você entender, ó, vou clicar no ativar, ele já aparece aqui chave de software, tá? Essa chave de software você passa para o suporte técnico e ele vai gerar uma chave lá no sistema dele e vai te passar e você vai digitar a chave aqui. É o que eu vou fazer agora. Pronto, já gerei a chave, tá? Já colei aqui. E agora eu vou clicar em ativar. E ele vai apresentar essa mensagem, né? O registro validado com sucesso. O software será encerrado para validar o registro. Só clicar em OK. E ele, de fato, foi encerrado, tá? Quando entrar de novo nele, ele já sumiu ali o botão ativar, ficou com status ativo, a versão dele, tá? E agora os botões funcionam. E agora eu vou falar sobre cada tela aqui de forma resumida, só para ter uma noção do funcionamento das telas, tá? Em vídeos posteriores eu vou passar mais detalhes sobre cada tela. Vou entrar aqui no config, configurações, tá? Aqui você configura os parâmetros, tá? Eu vou falar sobre cada um deles aqui, ó. O último dígito, ele está se referindo à unidade de medida do camber, tá? Se você quiser que os valores pulem de 1 em 1, ou de 5 em 5, ou 10 em 10, você seleciona aqui. Por padrão, colocamos em 5 em 5, porque o equipamento, por padrão, ele é de 5 em 5, tá? 0,05, 0,010 e assim por diante. Exibição de ângulo, aqui está se referindo também a camber. Se você usa, tem gente que gosta de usar mais o graus e minutos, que é o padrão, né? E tem gente que gosta de usar o centesimal, que são os graus centesimais, tá?
O equipamento por padrão é sexagesimal, graus e minutos, então a orientação que eu passo é que seja sexagesimal aqui também, porque senão ele vai converter. Muito cuidado com essa configuração aqui, tá? Porque, às vezes, por exemplo, aqui está centesimal e o equipamento está sexagesimal. Então, um valor que você está vendo no equipamento pode não ser o valor que está no sistema que você vê ali de comunicação, tá? Por quê? Porque ele está convertendo o valor que está na cabeça para centesimal. E no padrão de alinhamento é usado sexagesimal. Então, cuidado quando você mudar isso aqui para não ver valores diferentes ali no programa, tá? Mesma coisa aqui também, ó. Tem gente que coloca de 1 em 1, tá? E o equipamento ele pula de 5 em 5. Então, às vezes ele está no equipamento ali, ele está no 5, mas aí aqui no programa você está vendo 0,04, 0,03. Então, aqui está detalhado e no equipamento está de 5 em 5. Então, a orientação que eu te passo é que coloque de 5 em 5 para não confundir os valores de comunicação do equipamento com o programa, tá? Convergência, padrão de alinhamento é usado em milímetros e o equipamento também é em milímetros, tá? Tem gente que gosta de usar graus, mas são poucos autocentros, tá? Mas o padrão é em milímetros e também cuidado em comunicação, porque ele aqui também faz uma conversão. Se você coloca em graus aqui, o equipamento está em milímetros, ele vai te dar valores diferentes, tá? Então, só se lembra, se colocar em graus, ele está fazendo uma conversão. Coloque em milímetros, que é o padrão de alinhamento em milímetros, então você não vai ter problemas com isso. Inserção de dados, aqui é para identificar se o teu equipamento é Wi-Fi ou não. Lembra que eu falei que é importante que você saiba que se o teu equipamento é Wi-Fi ou não. Se ele for Wi-Fi, você marca que é Wi-Fi. Se ele for digital, né? Ou seja, você vai digitar os valores, então você coloca digitada, tá? No meu caso, eu vou deixar digitada, porque eu não tenho nenhum equipamento aqui, também não tenho nenhum receptor e eu preciso avançar as telas para mostrar os exemplos. Vou deixar digitada para fazer as simulações. Isso aqui eu vou deixar para falar no próximo vídeo, onde eu vou explicar sobre o uso do programa de alinhamento com equipamentos Wi-Fi, tá? No momento, para não complicar muito, eu vou deixar só digitada mesmo para poder avançar nas telas. Aqui nas atualizações, você pode colocar via internet ou via arquivo, tá? Eu oriento que deixa via arquivo mesmo, porque via internet não existe ainda um servidor de atualização do programa, tá? Então, por enquanto, deixa via arquivo mesmo. Esclarecida a tela de config, vamos voltar, tá? Essa tela aqui de histórico, não tem muito o que falar sobre ela, só informar que todos os alinhamentos que você faz, tá? Eles são registrados aqui na tela do histórico. No meu não tem nada porque eu não fiz nenhum alinhamento e tudo mais. Então, vamos voltar aqui. Botão de cadastro aqui é interessante porque você pode cadastrar várias informações, tá? Essa parte aqui de marcas e modelos é referente a carros, né? Você pode cadastrar marcas de carros e modelos de carros. Isso para inserção de dados de forma manual. O programa de alinhamento, ele tem dois bancos. Ele tem um banco que é da fábrica, que já está com quase em todos os carros ali. Mas se você quiser cadastrar um veículo manualmente, você vai usar esses botões aqui, tá? Em um vídeo posterior eu vou explicar sobre isso. Aqui você pode cadastrar a tua oficina, tá? Coloca os dados da tua oficina, você pode colocar uma logomarca também. Às vezes essa questão da logomarca aqui eu vou explicar no vídeo posterior, né? Sobre cadastros, tá? E você só salva aqui e pronto. Aqui você pode cadastrar cliente, mesma coisa também, né? Você clica aqui em novo e cadastra um novo cliente, tá? Você pode editar ou excluir ele também. Aqui o operador, né? No caso, a pessoa que vai fazer o alinhamento, você pode cadastrar vários aqui. Por padrão, ele tem só o operador mesmo, então você pode cadastrar um novo. Vou avançar para não demorar muito aqui o vídeo, vou voltar, tá? E vamos simular aqui um alinhamento de veículo para conhecer as telas. Então vamos lá, cliquei aqui, vamos voltar, clica aqui no alinhar. Aqui são informações que você vai colocar do teu cliente, tá? Isso vai aparecer no relatório final. Tudo que você fizer aqui vai aparecer no relatório final. Então vamos fazer uma simulação aqui, ó. Vou colocar um cliente de teste, uma placa qualquer aqui.
uma quilometragem do carro também, tá? 0 km, um telefone, que é tudo do cliente, tá? E selecionar o operador que está aqui. O operador, como eu falei, quando você cadastra operadores, aqui no meu só aparece um, porque eu não cadastrei nenhum, tá? Mas se aparecer, se eu cadastrar operadores lá, vai aparecer uma lista de operadores aqui. E aqui uma seleção de veículo, tá? Aqui você já pode selecionar pela lista, só que demora bastante, né? Se às vezes um carro está lá embaixo, você pode já colocar a palavra-chave do carro aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou colocar BYD e vou clicar aqui na lupa, ele vai mostrar todos os BYD que tem aqui, tá? Vou dar um exemplo, vou selecionar esse aqui, ó, um Dolphin Mini, e vou avançar. Aqui nessa tela, obrigatoriamente, você só precisa preencher a placa e selecionar o operador e selecionar o carro, tá? Não precisa preencher tudo isso aqui. Isso aqui é só para ficar no teu relatório final ali, no final do alinhamento. Aqui, vamos avançar. Tela de inspeção. Essa tela é um exemplo, né, de como o carro chegou aí no teu Auto Center, tá? E você vai registrar os valores aqui. Eu vou simular como se fosse sem comunicação. Então, eu vou digitar os valores aqui nessa tela, tá? Eu vou colocar aqui, ó, que esse carro ele chegou com um de câmera aqui, de convergência. Eu vou colocar que ele chegou com um também, positivo, tá? E de caster, vou colocar que ele chegou com 3 de caster. Aqui nas rodas traseiras eu vou colocar aqui também que chegou todo zerado aqui, 0. O que eu estou fazendo é o seguinte, ó, clico aqui no campo desejado, tá? E estou digitando os valores e aperto o Enter. Então, olha só, todos os valores registrados aqui, tá? E aqui, como eu falei, como o carro chegou no teu Auto Center. É como se fosse o antes do antes e depois. Você vai ver no relatório final, vai entender do que eu estou falando, tá? Aqui todos os valores registrados. Se eu clicar no avançar, ele vai salvar com esses valores aqui no relatório final, tá? Por exemplo, tá faltando um número aqui, não coloquei, ficou zerado assim, ó. Então ele vai salvar isso aqui zerado, tá? Então, às vezes no relatório final, você olha lá, poxa, mas não ficou o número ali. É porque na hora que você clicou no avançar, realmente não tinha nenhum número aqui, tá? Nenhum valor aqui. Então é importante que todos os campos sejam preenchidos. Então, clica aqui. Vamos avançar. E olha só, na próxima tela, ele já apresenta ali se os valores estão dentro ou fora do padrão. Agora, tela de correção. Aqui você vai corrigir o veículo, tá? E o objetivo dessa tela é que você deixe tudo verde. Por exemplo, olha o camber desse carro, né? Eu coloquei como 1 grau positivo, tá? Mas aqui a referência dele, ó, seria -1 até 0,20. Isso significa que se eu zerar esse camber aqui, ó, vou zerar e dar um Enter, ele já ficou dentro do padrão, porque o limite máximo dele é 0,20. Eu posso até colocar um negativo aqui, ó, tá 0, como ele está em grau sexagesimal, né? Então 0,3 aqui, 0,2, vamos ver. Olha só, negativo 0,2, dá para ficar mais no meio possível. Vamos colocar um 0,4, 0,5 aqui, vamos ver. Acho que um 4 tá bom aqui. Olha só, ele já ficou no meio aqui no câmbio. Então, supondo, né, que você ajustou o câmbio desse veículo e deixou o negativo ele como 0 graus e 40 minutos, tá? Já ficou verde ali. Você pode fazer a mesma coisa do outro lado também. Opa, sinal negativo, 0,4. Já ficou no meio, aqui alinhado, né, esse veículo. Agora a convergência, tá? Aqui eu coloquei 1 milímetro. Olha só, esse veículo ele trabalha com negativo 0,04, 0,16. Isso significa que se eu colocar um 0 aqui, ó, ele já dá certo. Mas eu posso subir também 0,05. Olha só, ele já ficou no meio ali, tá vendo? Mesma coisa aqui também, 0,05 positivo. E aqui ele já deu certo a convergência total, tá? Porque ele somou ali as duas convergências.
e assim por diante. Aqui só para você entender, tá? Aqui você vai alinhar o veículo e deixar tudo verde assim, tá bom? Nos outros não precisaram, ó. O caster desse carro já tá bom. Aqui faltou, tá vendo? Possivelmente porque aqui na tela anterior eu não coloquei, tá vendo? Ficou 100 aqui, então eu teria que ter colocado um 0 aqui, ó. Agora ele ficou. Beleza, então? Vamos agora, supondo, né, que a gente alinhou esse veículo, ficou tudo verde, tudo legal assim, tudo bonitinho. Vamos avançar. Aqui nós vamos para a tela de centralização de volante e você já vê aqui, olha só, um gráfico, né, mostrando que as cabeças dianteiras elas estão apontando para as bandeirolas nas cabeças traseiras, tá? E é isso que você vai identificar ali para centralizar o volante. Então vamos dar um exemplo, vamos dizer que esse laser do lado motorista, ele apontou na bandeirola, na escala e bateu no ponto 10, tá? Um exemplo. Então vou colocar aqui 10, ó, e dou um Enter. Então registrou 10 ali, beleza. Aqui do outro lado, vamos supor que o laser apontou no 8. Então vou colocar um 8 aqui e dar um Enter. E o que ele fez aqui? Ele somou um com o outro, dividiu por 2 e ele deu a centralização 9. Ou seja, ele está dizendo para você, ó, coloque a centralização nas bandeirolas no 9, tá? Considerando, né, que está tudo calibrado nesse equipamento, tá? Então, centralização nada mais é do que isso. Vamos avançar. Aqui, tela de observações, onde você pode escrever qualquer coisa aqui, tá? Eu vou colocar só um teste aqui, ó. Peraí. Teste. Vamos avançar. E aqui ele te dá o relatório, né? Você pode já imprimir, olha só, vou clicar em imprimir aqui. Lembra do que eu falei que ele registra tudo? Então, olha só, iniciais. Aqui você está vendo aquela tela de inspeção? Pois é, aqui os valores da tela de inspeção. Chegou com isso aqui vermelho, o fabricante pede isso aqui, tá? E depois de alinhado o veículo, ficou tudo verde dessa forma aqui. Aqui as informações que eu preenchi no início, o cliente teste, a marca BID, Dolphin, o telefone que eu coloquei aqui e observações aqui embaixo, tá? A questão do cadastro, né, da tua oficina, quando você cadastra, aparecem as informações aqui no relatório, tá? Como eu não cadastrei nada, ficou tudo assim, ó. A sua logomarca fica aqui, tá? E agora você tem opções, né, de salvar ou de imprimir. Se você salvar aqui, você pode salvar em PDF, tá? Só salvar e selecionar a pasta. Ou você pode imprimir, caso tenha impressora, né? Você clica aqui em imprimir e aí você seleciona a impressora que você tem e imprime. Vamos fechar essa tela. Vamos finalizar. Lembra que eu falei no histórico, né, que fica o que você alinhou? Vamos ver se ficou mesmo. Tá aqui, ó. Dia 27/5/2026, ficou esse carro aqui. Vamos clicar em segunda via, mesma coisa que vimos anteriormente, tá? E o imprimir, né, mas esse imprimir ele vai imprimir todos os relatórios, tá? Ele vai imprimir tudo que foi feito aqui, ó, no relatório. Então esse imprimir não funciona. Na verdade, você vai usar o imprimir daqui mesmo no segunda via e clicar em imprimir. Beleza? Então foi falado sobre todas as telas, tá? Vamos identificar ali, ó, o programa de alinhamento, as partes do programa de alinhamento, a parte de relatórios, tá? Deixa eu fechar aqui, ó. Vamos nas pastas do programa, tá? É só clicar aqui no botão direito do mouse, abrir local do arquivo. Vamos ver se salvou aqui o relatório. E olha só, salvou o relatório aqui na pasta de relatórios, tá? Então, basicamente, né, ativação, instalação, é somente isso. Posteriormente, como eu falei, né, agora, eu vou postar mais vídeos, vou colocar mais vídeos aqui falando mais detalhadamente sobre cadastro, sobre inclusão de carros, como buscar carros, tá? No momento isso aqui foi só um aulão mesmo, né, para você ter uma noção básica do programa de alinhamento SoftX, instalação e uso dele com os equipamentos. Então vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Se inscreve aí no canal, deixa o like se esse vídeo te ajudou de alguma forma, beleza?